Amém? Eu passei um tempo no Brasil e esse tempo que eu passei no Brasil eu fui convidado para poder pregar no Brasil. Então a gente foi em vários estados, algumas pessoas aqui estavam acompanhando pelo Instagram. E eu lembro de um episódio em específico e eu queria compartilhar esse episódio com vocês para a gente poder começar. E durante esse tempo eu fiquei um mês no Brasil, foram 34 dias para ser mais exato. Eu fui para Espírito Santo, Goiânia, Brasília, para São Paulo, para os 3 estados do sul. Então a gente pregou em muitas igrejas, em muitos lugares. Cada evento tinha cerca de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Então foi um tempo maravilhoso, de verdade. E eu confesso para vocês que é um pouco cansativo, na verdade é muito cansativo. Ainda mais quando a gente foi para o sul, porque na hora que a gente chegou no sul, a gente estava ministrando todos os dias. Então a gente saía de uma cidade, ia para outra, ia para outra, ia para outra. Todo dia a gente ministrava numa cidade diferente e foi uma loucura esse tempo. Mas toda vez que a gente chegava na igreja e uma vida vinha aqui na frente, já pagava todo o preço que a gente tinha colocado. Já tinha pagado todo o preço que a gente tinha, colocado ali como um sacrifício, para poder aquilo ali acontecer. Só que eu lembro de um caso em específico, que a gente estava numa das igrejas do sul e as pessoas começaram a vir. E pelo que eu me recordo, acho que tinham 170 pessoas na frente aceitando Jesus, não na igreja, 170 vidas aceitando Jesus. E aí a gente olhou, no final, na hora do apelo, o Guilherme estava fazendo o apelo, e a gente que ministrava subia também para interceder por aquelas pessoas. E a gente olhou e viu uma criança vindo. E aí era uma criança, o Guilherme perguntou a idade, eu não me recordo exatamente, mas era algo de 6 a 8 anos de idade, era uma criancinha ali na frente. E ele falou: ei, menino, você tem certeza do que você está fazendo? Você tem convicção da decisão que você está tomando? E ele chorando, olhou e falou: não, eu tenho certeza e eu decido aceitar por Jesus. Eu naquela hora eu já estava tipo assim, mano, valeu a pena as 3, 4 horas de evento, valeu a pena as viagens que aconteceu, valeu a pena não dormir, valeu a pena chegar tarde, valeu a pena acordar cedo, valeu a pena horas dentro do ônibus, valeu a pena. Mas mais do que isso, quando eu olhei no olho daquela criança, eu falei: essa criança vai entender mais sobre o reino de Deus do que muitas pessoas. Essa criança vai entender sobre mistérios do reino de Deus, sobre segredos de Deus, muito mais que qualquer outra pessoa. E aquilo ali me comoveu. Aquele momento ali me comoveu. Porque a criança, ela carrega alguns poderes, algumas características, algumas coisas que ela tem dentro dela, que faz com que ela entenda o reino de uma outra perspectiva, totalmente diferente. E Lourenço, você vai falar sobre o reino de novo? Vou, porque não tem como não falar sobre o reino, foi o que Cristo falou. Então quando Jesus estava aqui na terra, o tempo inteiro ele falava sobre o reino. E os profetas e os sacerdotes, os reis, todos eles apontavam para Cristo. E na hora que Cristo chega, a imagem do Deus invisível, a figura de Deus revelada, na hora que Jesus chega, ele fala sobre o reino. Então existe algo muito poderoso sobre o reino de Deus. Existe algo muito poderoso sobre esse assunto que é muito pouco falado. E o que me deixa ainda mais encabulado, assim, com mais, a cabeça explodindo, é justamente que Jesus, valeu, lindão, ele podia falar dele, ele era a pessoa que todos estavam esperando, ele podia o tempo inteiro ficar falando só dele. Mas ele falava sobre o reino de Deus. E aí, na hora que eu olhei para aquela criança e eu lembrei do reino, uma passagem veio na minha cabeça e é ela que eu queria conduzir hoje com vocês. Lucas capítulo 18, versículo 15 e 17. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, Lucas capítulo 18, versículo 15 ao 17. Lorenzo, por quê? Por que aquela criança entenderia sobre o reino mais do que muitas pessoas, mais do que eu, mais do que você, mais do que a gente? E a resposta está aqui, ó. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas.
E ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade. Para Jesus falar isso aqui é loucura, né? Porque Jesus nunca mentiu. Então, para ele ainda dar ênfase, deixa eu dizer, o que eu estou falando para vocês é mais do que a verdade. É tipo isso, é uma ênfase dupla. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó: existe poder em ser como uma criança. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Só tem um alerta. E eu queria dar esse alerta antes da gente começar. Quando eu falo para a gente ser como uma criança, eu não estou dizendo para a gente ser pessoas imaturas. Eu não estou falando para a gente ser criança espiritual. Até porque Paulo fala: ei, eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês são como crianças espirituais. Então, o meu foco não é que a gente continue sendo crianças espirituais, mas que a gente amadureça espiritualmente, amém? E muitas das vezes, nós aqui como adolescentes, jovens, o nosso maior desejo é deixar de ser criança. O tempo inteiro a gente quer crescer. Eu quero ter o meu trabalho, eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar. Cadê os namorados aqui, ó? Tem alguém aqui, namorado, alguém que namora? Tem pouca gente. Ninguém namora. Então, os solteiros, eles ainda estão buscando por isso. Maravilhoso. Vocês vão receber em nome de Jesus. Ninguém recebeu aí, ó. Tá todo mundo. Presta atenção. Então, a gente, quando é uma criança, o tempo inteiro a gente quer crescer. O tempo inteiro a gente ouve no nosso ouvido: ei, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você tem que ir para a escola, você tem que terminar o ensino médio, tem que ir para a faculdade, tem que arrumar um emprego, tem que pagar suas contas, tem que crescer. O tempo inteiro tem que crescer. E perfeito, isso é maravilhoso, a gente vai assumir responsabilidades, a gente vai crescer de forma madura, isso é incrível. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu quero dizer com vocês é: adultos no nosso mundo real, muitas das vezes se parecem com crianças espirituais. E crianças no nosso mundo real, muitas vezes, se parecem com adultos espirituais. Ou seja, ser um adulto espiritual é se tornar semelhante a uma criança no mundo real. Ser alguém que é top espiritualmente é se tornar semelhante a uma criança que a gente olha e fala: ei, você tem que crescer. Ei, você tem que ficar maior. Então, a gente vai caminhar em cima disso e no final vocês vão entender ainda melhor o que eu estou querendo dizer com adultos serem como crianças e crianças serem como adultos, espiritualmente e no mundo real. A primeira coisa, fala assim para a pessoa do seu lado, ó: se torne como uma criança. E fala para o outro também. Eu tomo água aqui. Cara, eu não gosto dessa caneca. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nessa época, mulheres e crianças, elas eram excluídas da sociedade, vamos dizer assim. Elas não faziam parte de contagem, elas não eram vistas, elas não eram importantes para as pessoas. E isso nessa época. Se a gente for olhar aquela passagem que Jesus multiplica o pão e o peixe, ali tem uma contagem de, 5.000 pessoas. Só que essas 5.000 pessoas não está se referindo a todas as pessoas que estão no ambiente, mas somente homens. Então, os historiadores falam que teria cerca de 15.000 pessoas ali. Porque as mulheres e as crianças, elas não eram contadas. Então, no momento que tem um pirralho chegando perto de Jesus, todos eles olham e falam: esse pirralho tem que sair de perto, porque quem está aqui é o Filho de Deus. E essa pessoa não é importante para chegar perto dele. Então Jesus olha para essas pessoas e a primeira coisa que ele faz é quebrar o valor que essa criança tinha para a humanidade. E ele fala: ei, deixe que essa criança chegue para perto de mim, porque o reino é como ela.
Deixe que essa criança se aproxime de mim, porque o que vocês estão tentando fazer não é o reino de Deus, porque é importante que ela chegue aqui perto. É importante que essa criança se aproxime, porque se vocês não se tornarem como ela é, vocês não vão entrar no reino de Deus. Mano, de verdade, é muito importante eu falar isso pra vocês, porque se essa fosse a minha última pregação na minha vida, eu acho que eu estaria satisfeito. Porque a Bíblia está falando que se nós não nos se a gente não se tornar como criança, a gente não entra no reino de Deus. Eu estaria impedindo vocês de entrar no reino se não tivesse esse conhecimento. Então, a partir de hoje não tem desculpa. Não tem desculpa. Quando bater de frente com Jesus, Jesus vai falar: você sabia que tinha que ser como uma criança. A primeira coisa que eu vejo assim numa criança, quando eu olho para ela, eu lembro uma vez que eu estava evangelizando uma criança, ela aceitou Jesus, e aí quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho fascinado assim com o Espírito Santo. E eu virei para ela e falei: você aceitou Jesus, então agora existe uma coisa que você ganhou como presente, e que é a coisa mais importante, além da sua salvação. Você agora tem um amigo chamado Espírito Santo. Então em qualquer lugar que você estiver, esse amigo vai estar com você, independente de onde você estiver, independente do ambiente que você pisar, esse amigo vai estar com você. E aí passou algumas semanas, eu encontrei essa criança de novo. Ela olhou para mim e falou: Lorenzo, tranquilo? E ela virou para mim e falou: o nosso amigo tá bem. E eu falei: amigo? Tipo assim, eu não lembrava daquilo. E ela falou: o nosso amigo, o Espírito Santo. A criança tem facilidade de acreditar naquilo que foi falado para ela, e muitas vezes nós não acreditamos naquilo que Deus fala a nosso respeito. Então precisamos voltar a ser como crianças, para receber aquilo que é entregue a nós, e no momento que nós recebemos da palavra de Deus, nós cremos naquilo e nos comportamos como se aquilo fosse uma verdade. Porque foi o que a criança fez. Ela olhou no meu olho e falou: eu entendi que eu tenho um amigo chamado Espírito Santo, e eu converso com ele todo dia. E nós que recebemos diversas promessas, e eu posso te dar alguma delas: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bem, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de morte. Todas as coisas, a partir de agora, todos nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Diversas coisas, diversas palavras que Deus liberou sobre nós, mas que a gente não se comporta como se elas fossem verdades, porque a gente duvida no nosso coração. Então é necessário que a gente volte a ser como criança. Olha só, olha que loucura. Para um adulto conversar com um amigo imaginário, isso não existe. Isso não existe. É tipo o Espírito Santo. Conversar com um amigo imaginário é tipo o Espírito Santo. Você não vê, mas você sabe que ele está ali. A imaginação de uma criança é fértil. A imaginação de uma criança, ela vai além. Ela sonha. Quando tenho certeza, tem muitos aqui que são assim. Quando você era criança, você queria ser astronauta ou jogador de futebol? Mano, eu queria ser astronauta. Ninguém queria ser astronauta? Não, de verdade. Quem queria ser astronauta? Levanta a mão. Agora, cadê os jogadores de futebol? Sempre tem, né? Não deu certo, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Quando a gente é criança, a gente sonha com muitas coisas. Mas na hora que a gente entra no ensino médio, talvez até no ensino fundamental, né? A pessoa vira pra você e fala: cara, acorda pra vida. Você não vai ser jogador de futebol. Você tem que crescer. E o problema é que a gente para de sonhar. Adultos não sonham mais. Adultos pensam tudo de forma tão lógica e tão racional. E aí eu te pergunto uma coisa: se nós deixamos de sonhar e nós paramos de sonhar, como então vamos conseguir imaginar e sonhar pela volta do nosso noivo? Como vamos sonhar com a volta do nosso noivo vindo em direção a nós e se entregando a nós? Como vamos imaginar o reino de Deus? Como vamos imaginar as coisas boas que Deus preparou para nós, se nós não conseguimos mais sonhar como uma criança? Aquilo que tiraram de você precisa voltar no seu coração.
Os sonhos que tiraram de você precisa voltar a queimar no seu coração. Eu sou meio doido, eu sei. E de vez em quando eu entro no meu quarto, eu ponho a minha música favorita, eu fecho meu olho e eu começo a dançar com Jesus. E eu sei que isso é loucura total. Eu sei. E muitos não acreditam, até ver. Mas nós precisamos imaginar, sonhar com aquele que sonhou com a gente primeiro. Nós precisamos sonhar, querer, desejar aquele que primeiro nos desejou. Aquele que nos conhecia quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Nós precisamos voltar a ser como crianças e sonhar pelo reino de Deus novamente. Uma criança, ela tem esperança. Cara, eu nunca vi uma criança sem esperança. O menino que quer ser jogador de futebol, ele vai falar que quer ser jogador de futebol até os 15 anos de idade. Tem esperança. Faz de tudo, tem esperança. Uma criança tem esperança naquilo que ela acredita. Ela não se importa com o que você pensa sobre ela, amigo. Esses dias uma amiga mandou num grupo a foto dela quando ela era criança. E ela tava com uma roupa tipo assim, que a gente ia falar, mano, isso é brega. Impossível vestir isso. Uma roupa toda rosa. Impossível vestir isso. A galera tá rindo aí, tem umas que estão se entregando. Presta atenção. Realmente ela não usaria isso hoje em dia. Mas por quê? Será que é porque realmente é brega? Ou porque a opinião das pessoas ia paralisar ela de viver aquilo? Uma criança não se preocupa com o que os outros estão pensando. Uma criança não preocupa se ela é louca de estar dançando com Jesus. A criança não se preocupa se os outros não curtem o estilo dela. Se as pessoas não gostam do que ela fala ou do jeito que ela brinca, ela não se importa, ela é genuína em ser quem ela é. E é para isso que nós fomos chamados para ser como crianças. Então o nosso coração precisa voltar a ser genuíno com a nossa identidade singular, sem medo do que as pessoas vão falar, sem medo da opinião das pessoas, sem medo do que as pessoas podem dizer ao nosso respeito. Porque sendo uma criança, nós agora conseguimos entrar no reino de Deus e usufruir daquilo que Ele nos entregou. Cara, se um pai ele pega dois presentes, e ele entrega para aquela criança dois presentes, um de $500 e um de $20. Na hora que a criança recebe aqueles dois presentes, e ela abre, ela não quer saber o preço que foi, ela vai brincar com os dois da mesma forma. Porque criança não tem problema em usufruir daquilo que foi dado a ela. Criança não tem problema de tomar posse e usufruir, desfrutar daquilo que entregaram para ela como presente. Meus amigos, Cristo foi entregue a nós como presente divino, e nós recebemos dons da parte de Deus, nós recebemos dons, presentes que Cristo nos entregou de forma gratuita, de forma free, sem custo nenhum. Mas nós, com a mente de adulto, a gente pensa, caraca, isso é muito grande para ser verdade, isso é muito bom para ser verdade, e eu não consigo usufruir do sangue de Jesus, da obra consumada, daquilo que Ele disponibilizou para nós, porque a gente fica pensando, eu agora preciso devolver para Deus algo melhor. Se eu dou um Rolex para o Well, eu tenho 100% de certeza que vai ser impossível ele ficar com raiva de mim, independente do que eu fizer, porque ele vai estar me devendo um sorriso. Mas essa é a mente de adulto. Ganhou, calma aí, eu tenho que, essa pessoa é legal, preciso agora o tempo inteiro, eu devo algo para ela. Mas a verdade é que uma criança não se comporta assim. Ela pega o presente, se pá, vira até de costas para mim, vai lá e vai brincar com o Rolex. Por quê? Porque a criança não tem problema em usufruir, a criança não tem problema em receber, a criança não tem problema em desfrutar daquilo que foi dado. Nós recebemos o sangue de Jesus como presente, nós recebemos absolutamente tudo como presente. A palavra de Deus vai dizer assim:
Se quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos entregou Jesus, e Jesus nos transportou do império das trevas para o reino da luz, quanto mais agora então, não iremos receber todas as coisas de forma gratuita, como presente, porque agora somos filhos de Deus. Quanto mais agora, sendo filho dele, não vamos receber presentes da parte de Deus a todo instante, como graça e misericórdia, mas deixamos de desfrutar, deixamos de usufruir, deixamos de aproveitar aquilo que foi dado, porque existe um senso de eu sou adulto, vamos criar uma palavra, adultez, adultinice, sei lá, esquece, deixa pra lá, eu juro que eu tentei achar um nome aqui. A gente, é um problema de ser adulto. Quê? Síndrome de adulto, perfeito, tá muito ruim. Fala pra pessoa do seu lado aí, ó, não tenha síndrome de adulto. Isso foi muito ruim, cara. Isso foi muito ruim. Amigos, no Sermão do Monte, Jesus ele fala: bem-aventurado aqueles que são humildes de coração, pois eles herdarão o reino. Eles herdarão essa terra. Bem-aventurados humildes de coração, pois eles herdarão essa terra. Uma criança, ela tem humildade no coração. Uma criança, ela não tem soberba. Uma criança, ela não guarda vingança. Cara, se tu brigar com uma criança, sei lá, um pirralhinho, mano, sério, passa 2 dias, o menino tá de boa com você, velho. Tá brincando de Hot Wheels. Não tem caô. Ela não guarda vingança, não guarda soberba, ela não é orgulhosa, ela não olha para si. 1 Coríntios 13 vai falar que o amor não se vangloria dele mesmo. Ou seja, Deus, ele não está olhando para ele, mas tudo que ele faz é pensando em nós. Então a criança, da mesma maneira, ela não olha para dentro de si, e nós precisamos aprender isso e ser como uma criança. Para de olhar para dentro de si, para de olhar só para o seu ego, para de olhar só para o que vai dar bom para você, mas comece a olhar de forma ampla para as pessoas que estão em sua volta, porque é para isso que nós somos chamados. Nós vamos representar Cristo quando amar uns aos outros. E o segredo sobre o humilde herdar a terra é que uma pessoa humilde, ela não tenta conquistar nada, porque não precisa de força de braço. O governo de Deus não precisa de vanglória. O governo de Deus não precisa de poder, dinheiro, fama. O governo de Deus, ele é amar o próximo. E quando se esvaziamos de nós, amamos o próximo, nós herdamos da parte de Deus aquilo que já foi dado a nós. Ser como uma criança. De coração. Essa mensagem, para mim, ela é muito importante. Porque a gente olha para um adulto, alguém faz mal para um adulto, o adulto ele quer se vingar. Ele guarda rancor, ele não olha no olho, ele faz fofoca, ele grita, não, aquele cara lá, ele é um otário. Ele fez isso comigo. Ah, aquela fulano lá, nossa, aquela menina é toda chiliquenta lá. Não. Não existe essa palavra também? Existe, né? Nossa, tô criando vocabulário, velho. Presta atenção. Ei, o adulto, ele não é generoso, porque ele quer o dinheiro para si. O tempo inteiro ele olha para o dinheiro e ele acha que o dinheiro é tudo que ele precisa e começa a gerar amor pelo dinheiro. O adulto, ele quer ter o melhor, ele quer andar no melhor carro para todo mundo ver que ele tem o melhor carro. O adulto quer a melhor casa para todo mundo ver que ele mora numa mansão de 3 andares. Ei, acorda, Pedrinho. Precisamos voltar a ser como crianças.
que não olha para si, mas olha para o outro, que é humilde de coração, que não tem amor pelo dinheiro ou por aquilo que tem como posse, mas compartilha e divide com os outros. Precisamos voltar a ser como crianças que não tem problema de perdoar. Uma criança perdoa sem precisar nem pedir perdão. Ela passou 10 minutos e está olhando na sua cara de novo. Mas a gente guarda por semanas. Talvez aqui nessa noite existe alguém que você não perdoou e o seu coração não tem perdão para essa pessoa. Ei, é necessário voltar a ser como criança e liberar o perdão, porque sem o perdão você não acessa o reino de Deus. E por último, e a banda pode subir já. Para mim é uma das coisas que mais me chama a atenção numa criança. É que a criança, ela não está preocupada em saber de tudo. Uma criança, ela não está querendo ser dona da razão em nenhum momento. Uma criança, ela não busca saber de todas as coisas. E a gente olha hoje para o mundo, a gente vê, tem que explicar por que ET existe, tem que explicar por que os planetas andam nessa direção, tem que explicar por que as coisas são assim, tem que explicar por que aquilo é dessa forma, por que isso é dessa forma. Mas as crianças, elas abrem mão do que não sabem e simplesmente confiam no Pai, crendo que o Pai sabe de todas as coisas. Presta atenção, existe um presente que foi disponibilizado para você e se chama a paz que excede todo entendimento. Olha só que loucura, presta atenção nisso, por favor. Se você recebe um presente chamado paz que excede todo entendimento, mas você busca como um adulto entender todas as coisas, o que você está falando para Deus é que eu abro mão da paz que excede todo entendimento, porque eu quero entender as coisas. Mas uma criança, ela fala, eu prefiro não entender nada e ter paz em todas as situações, porque mesmo não entendendo, o meu Pai está comigo. A paz que excede todo entendimento foi entregue a nós. Ei, abre mão de entender as coisas. Tá tudo bem. No momento que abrimos mão de entender tudo, nós usufruímos e desfrutamos da paz que excede todo entendimento. Uma criança confia no Pai. Pelo menos eu nunca me peguei preocupado se ia ter um almoço quando eu descesse para almoçar. Nunca, eu não me recordo nunca de deitar na minha cama e pensar, será que a gente vai pagar o aluguel no final do mês? Nunca. Eu não lembro de eu deitar e pensar, caraca, eu só tenho roupa que eu já usei, preciso de roupa nova. Enquanto criança, nunca. Porque eu tinha uma certeza, que a comida na mesa o Pai ia prover, que o aluguel no final do mês o Pai ia prover, que a roupa nova o Pai ia prover, que aquilo que eu precisasse o Pai ia prover, não porque eu estava frustrado e me preocupando. E aí Jesus, ele vai falar algo surreal. Ele fala assim, nossa, isso aqui para mim é absurdo. Ele fala assim, ó, ele vira e fala, pô, eu desci, né, achei mal da hora isso. Ele fala assim, ó, as flores foram criadas por Deus, enfeitadas com uma beleza surreal. Você olha para uma rosa, para uma flor, ela tem um esplendor dela. E a Bíblia vai dizer que a beleza daquela flor excede todas as pessoas, modelos que estão em capa de revista. E mais, ela fala assim, os animais sempre têm o que comer. E eles não se preocupam com a comida que eles vão comer. E a natureza, ela não se preocupa porque ela foi revestida de glória, ela foi revestida de beleza, de esplendor. E os animais não se preocupam com o que vão comer. E absolutamente nada na criação se preocupa com o que vai acontecer. Por quê? Porque eles confiam em mim. Aí ele fala, e vocês, que são filhos, façam só uma coisa.
Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e absolutamente todas as coisas lhe serão acrescentadas. Tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que nós precisamos, necessidade, vai ser acrescentado a nós por meio da nossa confiança em Deus. É necessário que a gente confie naquele que é dono de tudo. De tudo. Eu lembro que quando eu estava na escola, a minha professora de artes, vocês podem ficar de pé. A minha professora de artes, ela passou um filme de terror. E cara, eu era criança, tá ligado? Eu acho. Não vou falar a idade pra vocês não me julgarem. Até hoje eu não assisto filme de terror. Mas eu lembro que quando eu cheguei em casa, a única coisa... Eu cheguei em casa e já acendi todas as luzes. Tava de noite. Todas. Nenhuma luz estava apagada. E aí quando meu pai chegou em casa, depois disso, né? Eu tava sozinho. Meu pai chegou em casa e falou: Lourenço, você tá louco. Você acendeu todas as luzes, isso aqui vai dar um custo absurdo. Apaga. E ele começou a apagar. Só que no momento que ele começou a apagar, eu não estava mais com medo. Por que eu não estava mais com medo? Porque ele estava lá. Se nós entendemos que temos um Deus Emanuel, Deus conosco, um Deus que está com a gente, um Pai que cuida do nosso problema, um Pai que está com a gente no meio da necessidade, um Pai que está com a gente no meio do sofrimento, um Pai que está com a gente no meio das conquistas, um Pai que está com a gente em absolutamente todo momento. Nós nos comportamos e entendemos: calma, eu vou deixar de ser um adulto nesse mundo real, um adulto que tem que pensar frustrado com os compromissos, com a conta, com a comida, com tudo, com absolutamente todas as necessidades, e eu vou me tornar agora um adulto espiritual, que é como uma criança aqui na terra, que não se preocupa com si, não está olhando para dentro de si, mas como uma criança, um adulto espiritual. Ele coloca o foco no Pai, ele confia no Pai, ele deixa com que o Pai faça absolutamente tudo que precisa ser feito. Meus amigos, é necessário que a gente abra mão da nossa necessidade e da nossa vontade e a nossa força braçal, para que a gente se torne como crianças novamente, que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente se humilhe, que a gente seja como servo. Existe uma música e nessa música vai falar como se tornar o maior de todos. Como eu me torno o maior de todos? Muito simples: se tornando o servo de todos. Porque agora, me colocando na posição de servo, ainda que alguém me dê um soco, não tem para onde mais eu cair, pois eu já estou no menor lugar. Não tem como mais alguém me colocar para baixo, porque eu me rebaixei, assim como Cristo em sua posição de Deus, ele se coloca como servo de todos, para que a gente possa usufruir e desfrutar e receber e amar estar com ele, assim como uma criança ama estar com seu pai. Eu sei que dá vontade de crescer. Eu sei que dá vontade de ser adulto. Maravilhoso. Mas vamos ser adultos com corações de crianças. Parece que é meio que você ser um idiota, né? Perdoar alguém que te fez mal. Ser idiota, tipo, a pessoa te fez mal e tu vai ficar sorrindo para essa pessoa. Parece que é coisa de doido, né? Mas é porque a matemática do reino é um pouco diferente. A matemática do reino foge dos padrões humanos. A matemática do reino, ela é absurdamente diferente. E deixa eu te contar um segredo. Um pai, ele nunca quer um mal para o seu filho. Perfeito? Um pai, ele não quer que o seu filho se frustre. Então quando Deus fala
para a gente se tornar como criança. Quando Deus fala para a gente perdoar, se humilhar, quando Deus fala para a gente amar, ser generosos, o que Ele está dizendo é: eu não estou falando para você fazer isso porque vai mudar algo em mim, porque nada que a gente faz muda em Deus, porque Ele é autossuficiente nele mesmo. Mas quando Ele fala isso para a gente, é porque existe algo que pode ser transformado em nós, para impactar as pessoas que estão em nossas voltas. Existe algo em nós que vai transformar as pessoas que estão ao nosso redor quando nos tornamos como crianças. Quando alguém der um soco na sua cara, quando alguém fizer algo ruim para você, quando alguém te atacar e o Espírito falar: não, você é carnal, você tem que se vingar, você tem que atacar. Não, o Espírito de Deus está falando: perdoe, vire a outra face, ame essa pessoa, porque no momento que você faz isso, as coisas em sua volta vão cooperar para o seu bem. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração antes de entregar para o Pedro, para ele poder finalizar. Espírito Santo, que os nossos corações voltem a ser como de crianças, que a gente venha desfrutar da pureza de uma criança, que a gente venha usufruir dos presentes que foram entregues para nós, que a gente venha acessar o seu reino, que venha ser gerada imaginação em nós, que a gente venha ter esperança do noivo que está por vir, que a gente venha ter esperança do seu reino. Eu quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado, e eu quero que você ore por essa pessoa. Faz melhor, faz dupla. Eu quero que vocês façam duplas. E eu quero que você ore por essa pessoa, porque no momento que você faz isso, você está abrindo mão do seu próprio desejo, e você está desejando bem para o próximo. Então eu quero que você ore por essa pessoa, sem vergonha, sem timidez. Uma criança não é tímida, uma criança é cheia de coragem. Declare palavras de vida, declare palavras de amor, declare perdão. Ei, não se preocupe com o que a pessoa vai pensar de você. Uma criança não se preocupa com o que pensam dela. Simplesmente faça o que precisa ser feito. Te adoramos, toma o seu lugar aqui, Espírito de vida. Oh, invada os corações nessa hora. Aleluia. Se você ainda está recebendo essa oração, que você verdadeiramente receba o toque do Espírito Santo, não apenas as palavras, mas que essas palavras que estão sendo lançadas na sua vida venham ganhar vida, venham ganhar poder. Eu oro para que o Espírito Santo age dentro de você nessa hora, para que você se sinta realmente como filho, como filha que Ele te chamou para ser. Cara, não sei você, mas eu estou sentindo uma presença muito forte, muito doce nesse lugar. E está sendo difícil até caminhar aqui agora para o final, porque quando Jesus começa a agir, a gente quer, sabe, soltar o freio e falar, vai. Mas pra gente cumprir com o protocolo, eu quero fazer a oração mais
linda dessa noite e deixar esse momento para uma outra hora, eu gostaria que você fechasse seus olhos e eu vou fazer 2 apelos para 2 grupos de pessoas. O primeiro, para pessoas que querem se tornar como criança, que por algum motivo tem tido controle da sua vida, que tem tido pensamentos orgulhosos, pensamentos que muitas vezes te colocam para baixo, pensamentos que muitas vezes são os responsáveis por te fazer estar tendo fracasso, estar tendo medo na sua vida, porque você se esqueceu de como ser uma criança. E o segundo grupo de pessoas que eu quero orar é para pessoas que querem voltar a ser como criança, porque em algum dia você falou: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, e você começou a caminhar nesse caminho, você começou a caminhar nas palavras de Jesus, você começou a depender da presença dEle, daquilo que Ele tinha para você, e você ia no seu quarto e você chorava, e você entregava e você cria. Mas hoje por algum motivo você se encontra sem fé, sem coragem, com orgulho. Seu orgulho te corrompe. O seu orgulho, ele é the very cause, é a verdadeira causa que te faz cair e tropeçar todos os dias. Se você se encontra em algum desses grupos, você está ouvindo a minha voz, tanto aqui como no online. Se você se encontra em algum desses grupos, eu vou contar até 3 e eu quero que você levante a sua mão. Por favor, não hesite em fazer. Se você sentir no seu coração, deixe o Espírito Santo ver se você está sentindo um incômodo aí no seu coração. Mesmo que você se considere um cristão e que sempre está na igreja, às vezes você está sentindo um incômodo no seu coração. Você fala: cara, eu sem querer cresci demais, eu sem querer subi muito na minha cabeça, e hoje eu não sou mais como uma criança do meu pai. E eu creio no meu próprio eu creio na minha própria imaginação, no meu próprio conceito do que Deus é, mas eu não creio na pessoa de Deus. Se você está em algum desses grupos, 1, 2, 3, levanta a sua mão. Levanta a sua mão, sem vergonha, sem vergonha. Quem está do seu lado não vai pagar suas contas. Aleluia. Mais alguém quer fazer essa decisão hoje de voltar a ser como criança, ou de se tornar nessa noite como criança e entregar a sua vida para Jesus? Mais uma vez, vou te dar mais uma chance. Levanta a sua mão. Só vocês mesmo, tô vendo aqui. Quem levantou a mão, por favor, pode vir aqui na frente. Eu quero muito orar com vocês agora e fazer essa oração tão importante. Então vem aqui na frente nessa noite. Aleluia! Será que você pode fazer festa pra Deus? Vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que fama, de dinheiro, dos prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que fama, de dinheiro, dos prazeres. Ela vale muito mais, muito mais. A presença dele é o fator que vai te fazer ser como criança, voltar a ser como criança e se tornar uma criança nessa noite. As suas preocupações vão embora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, tanto quem está aqui na frente quanto quem está aí na plateia. Eu quero que você feche seus olhos. Vou fazer essa oração. Senhor meu Deus, eu gostaria que você repetisse comigo. Senhor meu Deus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Eu quero voltar a ser como criança. Eu quero me tornar uma criança, não em agir de maneira sem pensar, mas eu quero me tornar uma criança que depende do seu amor, da sua provisão e do seu cuidado. Senhor Jesus, eu quero ser a sua criança. Senhor Jesus, eu quero voltar a ser a sua criança, em nome de Jesus, amém. Agora você que está aqui na frente, olha para mim. Deixa eu falar, quando uma pessoa volta para Jesus, volta para os braços do Pai, quando alguém decide por Jesus, existe festa no céu. E se tem festa no céu, nós fazemos festa aqui na Lagoinha também. Vocês estão preparados? Então vamos lá. 1,
você que veio aqui na frente, você que fez essa decisão, você que aceitou Jesus e que voltou para os caminhos dele, o Lucas vai estender, a Liza vai estender a mão dela aqui. Vocês podem acompanhar ela só por alguns minutinhos. A gente quer pegar alguns dados seus, quer fazer uma oração com você. Vocês podem seguir a Liza aqui, pode, vai ter pizza ali fora hoje. A gente vai estar tendo um hangout ali também. Então pega na mão do seu amigo, quer dizer, sai correndo pra lá pra pegar sua pizza. E é isso, a gente se vê no próximo Rocket.